boa noite, você aqui na BMC News, no programa Sou Bem Sucedido, nosso encontro de todo domingo às 18 horas. Estou aqui com ele, meu amigo Vandic Silveira. Boa noite, Vandic Silveira. Como você está? Boa noite, meu caro sócio e amigo. Como é que você está, Júnior Silva? Eu estou bem. Tá frio hoje aqui em São Paulo, hein? Pessoal, hoje tá frio de verdade. Ontem chegou a 11 graus aqui em São Paulo. Nossa. E não é brincadeira. Mas vocês estão na BMC News com o programa Sou Bem Sucedido e hoje nós temos um super convidado, um cara que é amigo meu, eu tenho orgulho de dizer que é amigo meu, conheci fazendo um projeto online durante a pandemia, um neurocientista de mão cheia que tem uma história de vida e um caminho para o sucesso bastante única. Mas antes de a gente falar do nosso convidado, você que quer ser bem sucedido em todas as áreas da sua vida, é fácil. É só você aí, ó. Só ir no QR Code aí, né, Vandic? E falar com a Keila, fala com a Keila. Anota aí, fala com a Keila. Fala com a Keila. É dois bordão, anota aí, fala com a Keila. E agora fala junto. Anota aí, fala com a Keila. Fala com a Keila, que é o seguinte, você pegou o seu celular, colocou nesse QR Code, é fácil. Você vai falar diretamente com ela, porque aqui na BMC News você tem uma semana de mentoria com esse cara aqui, ó, Vandic Silveira, comigo e mais 10 especialistas na faixa presente da BMC News para você. Mas Vandic, é o seguinte, estamos aqui com o nosso convidado, ganhei um livro dele aqui, não vejo a hora já de começar a ler, mas eu quero que você apresente ele para nós. Meus caros, eu tenho o grato prazer de apresentar o Ari, né, mais conhecido como Ariovaldo Silva Júnior, que é um neurocientista, médico, e ele se intitula de ex-médico. Vocês vão aprender por que isso. Acabou de escrever esse livro, ele é o fundador da consultoria Synapse. É uma maneira baseada na neurociência de se comunicar, aprender e ensinar. Então, todo tipo de decisão que nós tomamos, ela é sempre baseada em processos neurológicos. E esses processos neurológicos, eles determinam o nosso comportamento. Mas quem vai explicar melhor isso para vocês é o meu grande amigo, o Ari, que está aqui com a gente. Ari, super obrigado pela sua presença. Um orgulho para a gente. Olha o livro dele aqui. Ó. A gente vai falar mais do livro. Obrigado, Van. Ari, boa noite. Que bom ter você aqui com a gente. Boa noite, Júnior. Prazer. Prazer. Mas daqui a pouco a gente fala sobre esse ex-médico aí. Que você depois a gente explica, mas... Quero saber o seguinte, Ari, você veio de onde, cara? Onde você nasceu? A minha longa história curta? Isso, longa história curta. Tá fácil. Eu vim de Barbacena, onde me formei médico e professor de cursinho. Depois me especializei em neurologia, quando eu me mudei para Belo Horizonte. Trabalhei 5 anos como neurologista, 10 anos como especialista em dor de cabeça, me subespecializei. E na época eu já estava meio na ponte BH-São Paulo. Bom, na época tinha uma ponte antes da pandemia, né? Agora diminuiu muito os voos, você lembra? Morei em BH, eu lembro. Eu comecei a ir para Pampulha, era maravilhoso. Chegava, saía, dava para ir a pé para o escritório. Não dava para ir a pé, mas era bem mais fácil. Depois foi para Confins. Confins de verdade fica em Confins. É o Confins dos mundos, né? E tem um sintoma de quando você tem que mudar alguma coisa, porque nas minhas idas para Confins, eu comecei a ficar de mau humor na hora de passar no raio-x do aeroporto. Aí eu comecei a pensar... Gatilho. Quem que tá errado aqui? Eu que tô mal-humorado, a pessoa. Aí eu percebi que estava na hora de fixar em São Paulo. Então, Júnior, fiquei esses 15 anos desse formato, acabei migrando para São Paulo, depois eu criei a Synapse, uma empresa de educação. E para onde eu quero ir, né? Por isso que é longa história curta. Eu sonho em ser um empreendedor serial. Legal. E alguém da sua família também é médico? Você seguiu a medicina... Influência de alguém ou não? Não. Boa questão. Dizem que 4 coisas levam o indivíduo a fazer medicina, né? Ter médico na família, querer entender um problema que não conseguia resolver, entender mecanismos, né? Ascensão social e ser bom aluno. No meu caso, eu era bom aluno, então não tinha muita opção. Virei pro meu pai, psicologia ou direito? Ele, psiquiatria. Arrimo de família. Então, acho que por conta disso eu acabei entrando nessa jornada. Então foi influência do pai, podemos assim dizer? Foi porque em Barbacena, bom aluno, não estou dizendo que era um aluno perfeito, muito longe disso. Aliás, eu sempre odiei aulas expositivas.
Achava uma tortura. Mas não tinha muita opção, era muito, você vai fazer direito, engenharia ou medicina. Para quem não é de São Paulo, cara, esse conceito de business, negócio, empresas, isso não existia, né? Talvez eu tivesse feito marketing, publicidade. Anota aí, pessoal. Tá vendo que falta de escolhas levaram uma decisão para uma carreira que não era exatamente o que ele queria, apesar de ter todo tipo de competência para fazê-la. Então, quando a gente entra numa carreira, a gente se torna um profissional de uma carreira, isso não é uma camisa de força nem uma sentença vitalícia. Existe sempre um processo de potencial mudança, que depende de você se empenhar para conquistar esse espaço. Isso faz parte do sucesso. Você acha, por exemplo, que a medicina, né, não só a medicina, mas o direito, por exemplo, sempre foi carregado como um status, né? Então, se a pessoa ela é um nerd, se ela estuda bastante, você tem que ir para essa área de status. Você acha que você foi encaminhado por esse motivo também, ou não? Fui. Assim, a medicina está em plena transformação e até bem pouco tempo o selo de médico te garantia alguma autoestima, ou na verdade uma estima alheia, né? Do que o outro acha da gente. Então, sem dúvida. Anota aí, estima alheia. Estima alheia. Estima alheia. Esse é um ponto fundamental. Muitas vezes a gente não faz aquilo que nós queremos ou nos sentimos bem fazendo, mas pela satisfação dos outros nos acharem inusitados. Isso é um negócio importante. E nós somos primos, né, Júnior? Eu também sou Silva. Opa! E até a Ayrton Senna da Silvia. Silva, a coisa mudou, mas até bem pouco tempo atrás não tinha muito charme ser Silva, né? Hoje a gente está num mundo bem diferente e é o caso da medicina. O que acontece no meu caso de maneira mais prática é que o meu pai e minha mãe também empreendedora quebraram naquela época Plano Collor. Cruzado, Bresser, Collor. E eu sou arrimo de família, sou o mais velho. Então, muito da escolha era você é bom aluno e você vai fazer alguma coisa que garanta o desenvolvimento da família. E foi fato. Meu pai faleceu do meu lado aos 17 anos num acidente de carro. Eu acabei mais tarde tendo que fazer a faculdade com o maior sacrifício. A minha colega de turma, a Fabiana, depois que ele faleceu, engravidou. Eu fui pai aos 19 anos. E depois de formado, tive que puxar meus irmãos mais novos. Então, bancar a faculdade, etc. Então, era muito por conta desse contexto. Por minha sorte, quando eu entrei na faculdade e vi a primeira vez um cérebro, vi a primeira vez neuroanatomia, eu falei, opa, não é psiquiatria não, é neurologia. Aí a coisa fluiu, mas concordo com o Van. Eu acho que essa história da resiliência, ela é fundamental, porque depois as coisas se conectam na sua jornada, né? Então não sei se vem tudo de uma vez já redondo. Pessoal, lembra que eu falo nas minhas sessões da tensão para intenção? Quando a gente tem tensão externa, pressão, e a gente precisa se tornar algo para aquela determinada circunstância. Aquele momento, pode ser o momento da reunião no escritório, depois a saída do escritório para a nossa casa. Essa tensão nos pressiona, a gente precisa relaxar e assumir as emoções, fixar mentalmente como é que eu preciso me sentir para estar bem para essa situação. Isso acontece em todos os aspectos da vida e aconteceu com ele. Ele sofreu uma pressão gigante, a perda do pai com 17 anos de idade, depois a família ter quebrado e a expectativa de levar a família para frente. Isso aí. O funil fechou. Fechou. A escolha era direito ou medicina, nem engenharia. Psicologia ou direito. Pai, psicologia ou direito, ele psiquiatria. Porque a gente estava numa cidade que a faculdade de direito já vivia aquela época de formar muita gente, que eu não lembro exatamente quando o bacharel de direito teve que fazer a OAB, eu não lembro a época, mas eu lembro do meu pai falando essa frase: se eu chacoalhar as árvores da praça central aqui da cidade, vai cair advogado. E psicologia não dá dinheiro. Então era muito essa orientação, sabe, Júnior, de mas aí, Ivan, você falou fechar o funil. Eu confesso que eu sempre, não sei se por conta da inocência da época, sempre tive muito otimismo e esperança. Cara, eu não tenho nenhuma lembrança dessa época. Claro, a morte do meu pai, de acidente, foi uma coisa. Essa não tem jeito. Mas eu não lembro de nada disso assim. As lembranças são as melhores possíveis. Eu comecei a dar aula particular aos 16 anos.
Fiquei com a Fabiana, a mãe do Pedro, 2 anos e meio. Depois a gente se separou, mas foi uma separação. Éramos adolescentes, 2 adolescentes com filho. Claro. Aí veio a Cláudia, né, que você conhece. Muito. Na verdade é um registro, Júnior. Quando eu mudei para São Paulo, esse é um registro, quero falar. Isso é muito importante. Registraram, importantíssimo. Sempre trabalhei em São Paulo e você tem vários parceiros, né? Quando eu mudei com a família para cá, eu tive 2 famílias que nos acolheram. Uma de Barbacena, que é o Paulo, e a outra é a família do Van. O Van foi um prazer enorme poder Não, trazer mas isso é muito legal. e acomodar vocês aqui. Não, porque a pessoa fala assim, não, você vem, me liga, vamos sair. Vamos. O Van não. A gente veio, recebeu na sua casa, Claro. na família. Isso foi muito importante para nós aqui em São Paulo, porque o Pedro já está grande, esse primeiro filho já tem 30 anos, mas Cláudio e o Pablo não, a gente estava chegando na cidade. Cláudia sozinha, não conhecia bem aquilo. Isso é importante. E aí eu, lá em casa, o Pablo é seu fã, ele adora quando eu falei Eu que vinha aqui gosto hoje, dele pra Cláudia caramba. também. E acho que essa é longa história curta, mas para fazer essa ressalva, eu acho que quando você mantém, né, a mente aberta de possibilidades, pra você não entrar numa espiral descendente de Anota aí. pessimismo, vai bem. Fala de novo. Quando você mantém a mente aberta para não entrar na espiral, Na espiral descendente do pessimismo, né? Pessimismo. Porque se você... é porque um pensamento negativo ele convida um segundo. Sim, sim. Aí o segundo convida um quarto. Sim. É uma expansão geométrica disso. Sim. Quando você nota, você bateu lá embaixo. Ele não aguenta ficar sozinho, né? Não. Eu tô vendo agora, assisti ontem a cinebiografia do José e Durval, né? Zezé de Camargo. Não, falei bobagem. Chitãozinho e Chororó. E é muito dramática, né? A série mostra tudo que eles viveram. E eu acho que é isso, cara. A pessoa que tem a capacidade de não deixar o sofrimento soterrá-la, ela tem muito mais chance no futuro, porque, pelo menos na minha história, o sucesso não vem de uma hora para outra, né, Van? Não vem de qualquer forma. Então, acho que essa capacidade do indivíduo, né, de ressignificar, de buscar em si mesmo otimismo e esperança. Anota aí. Fundamental. Ressignificar e buscar o otimismo e esperança. É aquilo que eu falo para vocês. A longa história, o filme, a gente nunca pode perder a fé e a esperança de que vai dar certo. Ainda que a circunstância atual, a gente tem a obrigação de olhar, mensurar e avaliá-la pela realidade, por mais desesperadora que ela seja. Não adianta ter, né, vidros, lentes cor-de-rosa na atualidade. A gente tem que nunca esperar perder o longo prazo, mas no imediato a gente tem que confrontar. E sabe, só para terminar, o melhor a eles na série? Primeiro, quando eles vão para a estrada, eles ouvem Raul Seixas tocar. Era uma caravana que sai viajando nas cidades e eles escutam Metamorfose Ambulante. Aqueles 2 meninos junto com alguns artistas. E depois, quando eles, perto de desistir, eles iam vender um Fusca azul que eles tinham, e eles puderam ouvir na rádio Tente Outra Vez do próprio Raul Seixas. Eles viram o carro e se dão conta... Vamos tentar de novo. Mas acabou. Esse foi o episódio de ontem. Vamos esperar o próximo. Vamos saber de Eu fiquei lá curtindo porque a música me ajudou muito nessa fase. O sofrimento é inevitável na vida de todo mundo, né? Concordam comigo? O sofrimento é inevitável. Sim. E o sofrimento que você tem de evitar o sofrimento talvez seja Te faz mais sofrido do que Exato. sofrer Te o faz sofrer sofrimento. duas vezes. Exatamente. Permanecer no sofrimento é opção? Eita, essa pergunta dá para pensar nela 3 dias. Doutoraria. Olha, gente, eu vejo assim, já que hoje eu estou aqui, né, usando de certa forma o eixo da minha história como reflexão, para mim, ter a certeza de que o sofrimento era inevitável veio com a maturidade. Mais novo, eu acreditava no Coelhinho da Páscoa e no Papai Noel. Papai Noel eu parei de acreditar, o Coelhinho da Páscoa mais ou menos. Mas era muito o meu perfil, né? Meu perfil de personalidade era muito desse perfil, né? Eu não sei se já... Possivelmente já ouviram falar do Enneagrama, que é uma das maneiras de classificar as pessoas. Eu tenho um subtipo clássico, que é o subtipo 7, que é muito otimista, que é muito... Então, a maturidade me deu essa perspectiva. Eu sempre... de maneira direta, quis fugir da dor. A maturidade me mostrou: a dor virá, o sofrimento é inevitável, mas você não vai morrer com isso, não vai te atropelar. Anota aí. Veio com o tempo. Vai vir
o sentimento desse desespero, o sofrimento, ele vai se encarcerar dentro de você, você vai sobreviver e a coisa vai passar e você vai ter várias fases assim, fases de alta, fases de baixa. Parece clichê o que eu estou falando, mas as pessoas, elas insistem em não querer viver esses momentos difíceis. Mas eu acho que... Guarda aí que eu quero que você responda a minha pergunta, mas só para a gente refletir aqui, eu acho que é importante algo que ele falou, que a maturidade trouxe para ele essa certeza que o sofrimento é inevitável. E muitas vezes a gente sai desse mundo cor-de-rosa ou desse mundo azul, seja o que for, de que a gente não vai sofrer, que tem como evitar. O sofrimento ele vai chegar na minha vida, na sua vida, e se a gente entender isso quanto antes, a gente vai sair desse mundo irreal que existe, né? Que o sofrimento não vai chegar e que o mundo ele é colorido, que não vai ter problema. Então, eu acho que fica essa dica de vocês entenderem que o sofrimento vai chegar. Mas e aí? O sofrimento, manter-se no sofrimento é opção? Bom, eu vejo da seguinte forma. Depende. Para mim, quando você... Hoje é uma boa pergunta. Quem é normal, né? Você é normal do ponto de vista psiquiátrico, né? Certamente eu não sou. Certamente. Temos de dizer. Certamente não. Então, mas o conceito, para quem às vezes não conhece, é muito legal, porque não se fala mais em normalidade, se fala em funcionalidade. Exato. Então, você tem comportamento funcional e não funcional. Mas, de toda forma, quando você vive um transtorno de humor, eu acho que, por exemplo, um transtorno de humor depressivo, é muito ruim porque você vê claramente o indivíduo ruminando o sofrimento. Sim. Ele rumina. Então, em alguma medida, Júnior, para algumas pessoas, para mim você está numa esfera que eu acho que é uma doença neurobiológica. Não é uma opção. Não é opção e vai demandar tratamento provavelmente medicamentoso. Agora, o que eu trazia quando eu estava do lado de lá atendendo pacientes? Será que você tem indicação de um tratamento medicamentoso? Já conversou com alguém que possa te dar essa resposta? Ok. Fora isso, eu sempre defendi um quadripé. Atividade física. Acho que a atividade física é fundamental, aeróbica, meditação e, por último, alguma linha psicoterápica. Pode ser terapia cognitivo-comportamental, sei que você é especialista em psicanálise. Então, o sofrimento, eu acho que você consegue sair dele quando você tem essa clareza de eu sofro por quê, o que está acontecendo à minha volta. Porque sair do sofrimento quando o indivíduo está doente Isso é muito difícil, na minha opinião. Sair do sofrimento quando o indivíduo está doente é muito difícil. Existe um processo que é como se fosse uma escada, eu vejo. Porque eu passo por isso, eu passei sério por isso. Por isso que eu não abro mão da minha atividade física. Eu malho 2 horas por dia. Se eu não fizer isso, e não importa para mim, pode ser 3 horas da manhã, eu tenho que fazer. Porque se eu não fizer isso, é como se fosse um gatilho que convida o outro. Total. E o outro convida o próximo, aí vai bater no chão. E se eu não fizer a minha terapia, eu fico em dívida comigo. Eu começo a me sentir, olha lá, eu não estou explorando e eu estou regredindo. Essa sensação que você falou é exatamente isso. Eu sinto uma regressão. E essa regressão pode bater num ponto que não tem jeito de sair se não for com medicamento. Eu encaro dessa forma. Por isso que eu acho que a gente precisa... sempre de fontes. A música é uma forma de você ter uma fonte autônoma, mas se aconselhar com pessoas, né? O famoso ombro amigo, né? Eu acho que a capacidade de pedir ajuda é fundamental. E eu não sei, Júnior, mas eu acho que depois da pandemia, se fosse para contextualizar no mundo de hoje, o mundo mudou, né? As pessoas começaram a viver uma coisa meio distópica. E tem um ditado que eu adoro que é o seguinte: eu ouvi há muitos anos, eu não sei quem me falou, mas foi assim. Quando o indivíduo tem um extremo sofrimento e ele é pobre, ele não tem recurso, ele vai na unidade básica de saúde, no postinho que falava antigamente, ele procura o delegado, o pastor, o padre. O indivíduo que tinha muita grana, há muitos anos ele já procurava o advogado e o psiquiatra. E o meio, a classe média, varria para debaixo do tapete. Parece que a pandemia revoou esse tapete. Eu nunca vi na minha vida as pessoas falarem tão francamente sobre problema de saúde mental como nos tempos atuais. Eu entendo e eu trago isso um pouco da minha formação. As pessoas achavam que problema de saúde mental significava falta de fibra moral.
e deixavam de procurar ajuda. Van, quem nunca escutou, você tá com depressão, nada vai resolver isso na enxada. Isso era uma coisa corrente. Nossa, falta de Deus. Eu falo, né, que lá no consultório... Larga de vagabundagem. Lá no consultório, por exemplo, é triste, às vezes aqui no Brasil, as pessoas procuram quando elas já estão no limite do limite. Outro dia eu falei num programa aqui que você pega, por exemplo, tem em vários países, existem países na Europa que ligam lá, por exemplo, para passar conosco, falam assim, olha, eu queria fazer uma consulta... Você vai até estranhar, porque aqui a gente nunca ouviu isso, né? Mas quero fazer uma consulta preventiva da minha saúde mental. Eu quero saber como é que eu estou. Que legal. Aqui no Brasil não tem isso, né? Então, porque é bem isso que você falou. Porque isso é falta de Deus. Vai no hospital do câncer que você vai ver só o que é problema, né? Então, veja que até nisso, por exemplo, seja por causa de um transtorno, pode ser de uma bipolaridade, um borderline, ou seja por uma depressão, a pessoa tem também a opção de sair do sofrimento, ela procurando uma ajuda. Mas, Júnior, eu vou dizer um negócio para você. Desculpa cortar, mas eu acho que um dos indicadores fundamentais de sucesso é o sujeito que entra no sofrimento porque ele é inevitável e ele consegue desenvolver, através desses aparatos que a gente está discutindo aqui, a competência de sair do sofrimento. E essa competência significa que o cara não vai voltar. Pessoal, não é que você aprende e aí, né, fumou o negócio bom e tá bem pro resto da vida. Não, você vai fazer ciclos de idas e vidas. Agora, o que é importante é desenvolver a musculatura que vai te ajudar a sair desse sofrimento, dessa depressão, porque é inevitável. É uma espiral ascendente, né? Ou seja, você volta, cíclicos, você sofre, mas essa sensação de estar evoluindo, né? Eu costumo dizer de maneira resumida, na minha visão de vida, que eu acho que a vida você tem dois polos para equilibrar. Um é o longitudinal, é a sua biografia, a sua história, como é que você planejou e está seguindo. O outro é o transversal, como você vive seu dia, né? Claro. Então as pessoas têm capacidade desse equilíbrio de ter isso. Não existe um lugar perfeito, mas eu penso que nos faltou na escola psicoeducação. Tanto que, ao fazer uma vez essa atividade do Enneagrama, que hoje é muito conhecida, você falou uma frase, Van, que o cara falou na época. Ele falou assim, vocês que são tipo 7, vocês vão passar uma vida correndo do sofrimento, com medo de ter dor. O sofrimento é inevitável. Depois dos 50 vai vir mais dor. Cuidado para não sofrer 2 vezes. Isso me marcou, cara. E quando você usou aquela expressão, o mundo cor-de-rosa, foi através dessa busca que eu comecei a ver, será que eu estou mascarando a realidade? Bom, é o seguinte, olha. Um novo jeito de ensinar e influenciar pessoas. Esse é o livro dele. Daqui a pouquinho a gente vai falar. O cara é fera, hein, Mandic? É muito Quem bom. sou eu? Com essa dupla aqui. O bicho manda bem pra caramba. O cara é forte. Mas é o seguinte, olha. A gente vai agora pra dica do Dunga. Anota aí a dica do Dunga. Anota aí. A gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta um pouquinho mais com a Ari. Roda aí. Olá, Mandic. Olá, Júnior. Que alegria estar com vocês mais uma vez. Nesse momento maravilhoso, sou bem-sucedido. Mandic, Júnior, hoje eu quero meditar o seguinte com vocês. Todas as pessoas que vocês dois e quem está nos vendo agora, todas as pessoas que nós conhecemos, todas, estão vivendo batalhas que nós não imaginamos. Isso vale também o contrário. Todas as pessoas que também nos conhecem, elas não imaginam a batalha atual da nossa vida, da minha vida. Portanto, é necessário que todos os dias, dentro desse mundo corporativo que nós vivemos, nós sejamos gentis. Porque a dor do outro é uma realidade. Nós precisamos entender que nós estamos trabalhando, estudando, nos divertindo, congregando, convivendo com pessoas que estão gerenciando dores, problemas, batalhas. E a gentileza nesse momento, mesmo sem a gente saber exatamente por aquilo que o outro esteja passando, já é um grande ponto para que todos os problemas em geral sejam resolvidos. Então, hoje, essa minha mensagem é para que nós entendamos isso. Eu repito, todas as pessoas que nós conhecemos estão vivendo batalhas que nós não imaginamos. E também eles não imaginam pela luta que eu,
que cada um de nós estamos vivendo. A gentileza, ela ameniza a dor de cada um de nós. É assim que nós chegamos e saímos de qualquer ambiente, entendendo que ali existem pessoas batalhadoras, lutadoras, que são pessoas bem-sucedidas, pessoas que apesar desse sofrimento, apesar dessa batalha, estão dando resultado, entregando até mais do que aquilo que foi combinado. São verdadeiramente aquilo que nós chamamos e entendemos de mais que vencedoras. Permanecer é estar apesar de. Não é simplesmente estar, é permanecer. Permanecer é estar apesar de. Isso é ser bem-sucedido. Portanto, hoje, de uma maneira muito especial, eu peço a você gentileza para todos aqueles que convivem com vocês. E assim, nos suportando, sendo o suporte um do outro todos os dias. Grande abraço e sejam bem-sucedidos. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem-Sucedido, hoje recebendo aqui o Ari Silva Júnior, que veio trazer o seu novo livro, Um Novo Jeito de Ensinar e Influenciar Pessoas. Daqui a pouquinho ele vai falar. Esse daqui é meu. Caro Júnior, espero que esta obra estreite nossos laços. Muito obrigado pelo livro, viu? Você. Vai dar briga lá em casa, porque a menina vai querer ler, aí eu vou ler primeiro. Esse é meu e acabou, né? Que alguém quiser. É o meu e acabou. Quer compra lá, eu vou dar o endereço da livraria. Ari, que história é essa de ex-médico? Como assim? Por que você se titula ex-médico? Cancelou o CRM, cara. Nunca vi um negócio desse. É sério isso? É verdade isso? Bom, do ponto de vista prático, né? O que te define ou não médico? Primeiro, uma vez médico é como um militar. Eu estou na reserva. Quando eu tomei essa decisão, eu fui até o conselho, eles pegam a carteira, fazem um registro na sua carteira. E não é só para parar de pagar a taxa, eu vou explicar por conta de que é isso, mas você perde a possibilidade, por exemplo, de fazer uma prescrição. De exercer. Usando um exemplo da Amazon. A Amazon tem uma frase que é incrível, que fala decisões... Na cultura da Amazon, vocês já devem ter ouvido falar, eles fazem a seguinte reflexão quando você precisa tomar uma decisão. É algo porta do faroeste que vai e volta... Ou é uma porta que se aberta acontece de maneira definitiva. Então, o CRM é uma porta de vai e volta. Basta que eu volte a pagar a taxa que eu posso voltar à funcionalidade. Eu acho que é responsável falar isso para o público para mostrar que não é se jogar do nada. Anota aí. Risco calculado. Exatamente. Risco calculado. Porque pode ir tudo para a água. E se for para água, eu posso dar 2 passos para trás. Exatamente. E não pulei com a corda amarrada no pescoço e vai quebrar a minha espinha, né? Exatamente. Mas a impressão que me dá é que essa sua decisão é porque você estava certo do caminho que você estava indo. É isso mesmo? Total. Eu, quando explico o que mudou a minha vida de maneira simbólica, foi quando eu tive uma carreira clássica de professor. Então, dava aula no cursinho, já tinha dado aula particular, terminei a faculdade, fiz residência, me subespecializei, mestrado, doutorado. Então, dava aula numa escola pública, né, como voluntário, e fui convidado para dar aula numa faculdade de medicina privada. Na época, era uma faculdade de medicina que queria entrar em Belo Horizonte. O Van sabe muito bem, porque o Van, sem dúvida... tem um dos maiores cases do mundo, né, Van? O seu case BMEC, BH, sem dúvida, acho que é um dos cases mais bacanas do mundo, eu arrisco dizer. Eu agradeço. Eu não sei se... Mas foi um caso legal. Com certeza, Van. Foi um caso muito legal. Com certeza. E ali em BH, você sabe como é que funciona a dinâmica. Uma faculdade queria entrar e vencer o tradicionalismo da UFMG e da Faculdade de Ciências Médicas. Essa faculdade buscou um currículo inovador chamado PBL, Problem Based Learning, que foi disruptivo em relação ao ensino tradicional
E começou a trazer uma discussão baseada em problema, mostrando que o médico brasileiro ficava decorando coisas num livro que só tinham... a gente ficava estudando síndromes que só aconteciam em dinamarqueses. Qual o sentido de você estudar uma síndrome e ficar decorando para uma prova de uma patologia, de uma doença que não tem no Brasil? Hoje, a maioria das faculdades de medicina do Brasil são PBL e não são só faculdade de medicina. Quando eu entrei, Júnior, no processo seletivo, me mostraram uma pirâmide do aprendizado, que dizia assim: quando você dá uma aula, quando você assiste uma aula, você guarda 5% do conhecimento do que foi passado. Quando você dá uma aula, você guarda 80% do conhecimento do que você falou. E o educador que estava nesse dia conosco, ele me fez a seguinte pergunta: Ari, você quer ser educador ou você quer ser showman? Falei, Alexandre Moura. Falei, Alexandre, eu quero ser educador, porque eu acho que a educação é a maior forma de transformação. Hoje eu sempre recomendo assistir o filme Elvis, porque hoje eu me considero educador e showman. E não tenho o menor problema com isso. Essa pirâmide, ela foi um gatilho. A partir dela, eu comecei a mudar o estilo de trabalhar. No mercado onde eu estou, eu percebi claramente a falência do modelo tradicional. Eu viajando o Brasil todo, uma vez em São Luís do Maranhão, numa aula maravilhosa, foi super legal, adorei a cidade. Eu ouvi uma pergunta depois da aula que me fez pensar o seguinte: cara, não é possível. A pessoa está me perguntando o que eu disse há 20 minutos. Parece que ela nem estava aqui. Então eu inovei Não estava. Não estava. Não deixava de ser verdade. Pois é. A maioria dos alunos não está na sala de aula. Você pode ter uma sala de aula com 1.000 pessoas. Eu digo que 99% não está presente. Pois é. Porque a mentalidade não é uma mentalidade de aprender, é uma mentalidade de ser ensinado. O cara é passivo. Aquela mentalidade operária, você disse? O cara é passivo, é isso aí. O cara é operário, manda fazer, faz. A faculdade é complicado, daqui a pouco, se quiser, a gente até fala disso. Porque eu dei, na época, eu já estava dando uma... já que a gente está dando contexto, uma vez aconteceu comigo o sinal da maçaneta. Estava dando aula nessa faculdade privada, que eu aprendi PBL, uma faculdade com alta formação humanística, e como professor eu ficava entrando nos consultórios para ver o que os alunos tinham feito e discutir o caso e dar um segmento. Eu nunca esqueço do caso de uma moça que ela veio encaminhada numa unidade de saúde, a gente olhou e falou: olha, isso aqui é um caso de enxaqueca, pode fazer um relatório para o médico que encaminhou, não tem necessidade da gente continuar com ela aqui, que é um centro especializado. Ela levantou, ao se dirigir para a porta, ela pegou na maçaneta, olhou para trás e disse assim: professor, tem uma coisa que eu não contei. Eu tomei semana passada um vidro de clonazepam. Ou seja, ela tentou suicídio. Eu olhei para os alunos e falei: eu não estou acreditando que vocês não investigaram isso. E uma aluna disse para mim assim: professor, a gente perguntou aqui no questionário se ela já tinha tido ideação suicida. Ela disse que não. E eu disse para a aluna, falei: mas e o rapó? Ela: rapó, professor, do que você está falando? Rapó é uma forma de conexão entre as pessoas. A outra aluna virou: professor, você fala umas coisas diferentes, isso vai cair na prova. Aquele dia, eu primeiro pensei: vai cair suas lágrimas. Eu era um professor, eu gostava muito dos alunos e boa pessoa, mas eu era muito rigoroso. E aquele dia eu falei: cara, não, na faculdade eu falo sozinho, não vou ficar aqui mais. E já tinha ido para pós-graduação. Mas aí, Júnior, eu tive a oportunidade de inovar no meu mercado com essa metodologia nova que eu criei, que era uma mistura de PBL com... Por que é um novo jeito de ensinar a influenciar pessoas? O que eu pus de diferente nessa história? Uma pitada de marketing, de influência. Eu percebi que se eu usasse nessa história o princípio da influência social, eu percebi que as pessoas gostavam muito mais de aprender com o colega do que com o professor. Na verdade, do agronegócio, eu trouxe um princípio que vem do Rogers. Rogers descobriu lá em Iowa, nos Estados Unidos, ele queria saber por que um produtor rural adotava um produto novo. Era um vendedor, era o outdoor. O que fazia ele testar um produto novo? Era o vizinho. Então eu trago esse princípio de influência social para o aprendizado. Anota aí: influência social para o aprendizado ou para o convencimento de pessoas que você precisa que comprem a sua ideia. Isso é fundamental em todo aspecto da vida, desde um plano de negócio, um parceiro de negócio, um sócio, até mesmo na seleção de uma esposa ou marido. Nossa, agora você faz pergunta difícil. Mas aí, anota aí. O meu ponto é simples.
se o marketing, se a influência, se todo mundo tem inúmeras rotas para ajudar o indivíduo a aprender inicialmente, absorver conhecimento e mudar o comportamento, meu foco sempre foi esse. Mudança de comportamento humano. Eu percebi que trazer esses princípios de outras áreas podia fazer diferença. Então eu peguei o PBL, misturei com a influência social, nasceu uma metodologia chamada SBL, Synapse Based Learning. Essa metodologia ela é extremamente complexa, difícil de fazer. Para ela acontecer, você tem que selecionar a sua audiência. E como tudo na vida que amadurece, ela acabou evoluindo para algo mais simples, que é a aula dialogada, que é assunto desse primeiro livro. O que me assusta? Eu fui fazer aula dialogada sexta-feira num lançamento, num pré-lançamento exclusivo, num grande escritório de advocacia. Estava, não preciso falar do pré-lançamento, com um mentorado recentemente na São Leopoldo Mandic, que é uma grande instituição. Ivan, Júnior, o que me assusta? Os professores, eles sofrem do efeito Dunning-Kruger. Quem acha que sabe, não sabe. Porque se soubesse quão complexo é, saberia que não sabe. Eu não estou otimista com o que eu vejo hoje. Eu vejo que o pessoal está muito longe de parar para pensar que, peraí, vou dar um exemplo prático. Se uma criança não consegue assistir atenção na aula, o problema está na criança, ela pode ter um transtorno ou não, como a gente citou, e pode precisar de medicação. Está no professor, que pode ou não saber o que precisa para passar corretamente. Ela pode estar na metodologia ou ela pode estar na instituição. Então, pergunta complexa. Esse livro vem para isso, esse volume 1, né? Porque o volume 2, ano que vem, a gente vai, no próximo lançamento, é mais relação de comunicação 1 a 1. Esse, para mim, Júnior, só existe 4 formas de você comunicar com as pessoas. Ou é 1 a 1, né? Seja ao vivo pelo telefone, num consultório. 1 a 1, ao vivo. Pequenos grupos, que para mim são de 3 pessoas até 22 pessoas. Esse livro endereça isso. Técnicas avançadas de moderação. Me cobravam muito nessa forma de aprendizado, no PBL, a promover a interação no grupo. Mas como? Né? Então eu trouxe muita mediação de conflitos, trouxe muita terapia familiar. Esse também é voltado para grandes audiências. Então, para quem dá aula, tem medo de falar em público, está aqui. A outra forma de comunicação para mim, que não é 1 a 1, nem pequenos grupos, nem grandes audiências, é como é que você se comunica para 1 milhão de pessoas. É o que a gente está fazendo aqui, que é a comunicação assíncrona. Mas isso é o assunto só do terceiro livro. Espero que ao invés de ter complicado, eu tenha dado uma rota de quem quer esse caminho. Perfeito. E quando a gente pega, a pessoa ela compra esse livro, ela encontra esse manual de como fazer. Sim. Ela encontra o manual. Todo mundo tem um sonho, né? O meu sonho é ter uma ideia que dure mais 100 anos. Dale Carnegie, quando escreveu Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, para mim é um grande exemplo. Acho que a gente vive uma sociedade ainda muito preconceituosa, porque eu comecei a ver um documentário recente e Dale Carnegie muitas vezes é tratado como o cara é um vendedor, não é um intelectual. E não é isso. No Brasil, é surreal, né, vendedor ele não é um intelectual. Nos Estados Unidos, eu tive o prazer de ter crescido lá, passei 16 anos lá, voltei várias vezes, trabalhei para várias empresas americanas. O americano ele vê o seguinte: a coisa mais importante e única que existe numa empresa, num empreendedor, numa pessoa que quer ter sucesso é a habilidade de vender. Se você não vende, você não é nada. A coisa mais importante intelectualmente que você pode fazer na vida é vender. Deveria ter um prêmio Nobel do vendedor. E isso a gente pega, por exemplo, né? Se você pegar o médico, o dentista, pode ser o psicólogo, seja o que for. E eu cuido da carreira de muito deles, por exemplo. Eles, às vezes o cara é muito bom médico, o cara é muito bom dentista, o cara é muito bom psicólogo, mas ele não sabe vender o seu trabalho. Júnior, e o que esse livro explica? Você foi no cerne da questão. Esse livro mostra que muitas vezes profissionais de alta formação técnica, com MBA, com mestrado, não tiveram formação em comunicação, não tiveram formação numa questão mais humanística. Além disso, como você mesmo citou, para quem que é esse livro? Que empreendedor brasileiro não precisa aprender a vender sua própria ideia? Claro. Então, esse livro vem para preencher essa lacuna. E por que eu estava falando do preconceito? Na verdade, o Dale, vou contar a história dele curta, ele faz pedagogia nos Estados Unidos. Diferente do Brasil, ele já participava de um clube de debate no colégio. No high school. Um clube de debate. Felizmente, uma nota rápida, meu filho mais novo, né, o Pablo,
no ensino médio ele pôde participar desses grupos de debate. Se não fosse isso, talvez ele tivesse hoje... Mas ele teve que encontrar educação aonde? Fala. Ele fazia escola americana e ele fez uma iniciativa chamada MUN, chama Mini ONU. Se não é o MUN, ele talvez tivesse muito mais dificuldade de estabelecer sua autoestima, sua estima alheia. Porque o Pablo, você conhece ele bem, ele é um menino diferente. Muito parecido com o Dale. Então o Dale já era... O Pablo venceu, foi semifinalista recentemente de uma prova, de uma Copa de Debates em Harvard. Coisas que uma escola tradicional no Brasil não valoriza, hein? No Brasil, se você falar que o seu filho está na escola de debate, vão dizer que seu filho é um vagabundo e que você está patrocinando sem vergonhice na escola. O Brasil é atrasado. O ensino médio brasileiro é uma porcaria. É o pior ensino médio que existe no mundo. Nós temos o pior, mais regressivo sistema educacional do mundo. Nós batemos palma para o quê? Para um sindicato de professores que não evoluiu nos últimos 500 anos. Se Cabral voltasse aqui, aprenderia do mesmo jeito que ele aprendeu em Portugal. É exatamente isso. Por quê? A gente presta atenção só naquilo que os professores sabem. A gente não presta atenção nas mudanças que a sociedade exige, como o que o seu filho, Pablo, meu amigo Pablo, gosta fez. Muito de você. Em defesa, né? Sempre é bom ter um contraponto. O Simpro, né, de Minas me ajudou muito, inclusive... para conseguir pagar a faculdade, né, a disciplina. E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando analisa o professor, porque não adianta, não é uma cruzada anti-professor que vai resolver. Não, claro que não. Muito longe disso. Mas voltando no Dale, o Dale faz pedagogia no meio oeste, ele é do meio oeste americano, se forma, teve uma experiência comercial, várias experiências que foram fundamentais, e vai fazer teatro em Nova York, numa grande escola. Teatro em Nova York, que também é parte do currículo do ensino médio nos Estados Unidos. Drama. E que é fundamental. A comunicação ela é verbal, não verbal e paraverbal. Então... Eu fui lá falar antigo, vestido de verbal é o roteiro, não verbal gestos, olhar, postura. Lógica argumentativa. A lógica que está no verbal e o paraverbal que é a voz. Mas o Dale vai fazer teatro em Nova York, que é uma escola maravilhosa. Na Sinapse a gente tem time só de atrizes para não atores, para preparar o não verbal. Ele não consegue se encontrar profissionalmente, até que ele vai numa instituição chamada Associação Cristã de Moços. O famoso YMCA. Exato. Eles dizem para ele assim, olha, se você quiser dar aula de oratória aqui, para as pessoas terem medo de falar em público, você pode dar aula aqui. 50% é da associação e 50% é seu. E o Dale, meio perdido, meio sem saber o que fazer, ele abre uma escola à noite para dar aula disso. O que aconteceu? É linda essa história. Ele percebe, logo depois da quebra da Bolsa em 29 nos Estados Unidos, que o mundo empresarial mudou. Deixou de ser aquele mundo vitoriano, com esses padrões que vêm da Inglaterra, que você tinha que ser muito dedicado, muito frugal, e mostra que, o novo mundo de trabalho, a pessoa tem que saber se comunicar. A partir dali, ele começa a dar aula para muitos homens e mulheres de negócios que começaram a vir depois, né, numa época que ainda era muito fechada. E ele vai refinando, estudando, e escreve 2 grandes livros. O azul, o famoso livro azul, que é o Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, e o livro vermelho, que é Como Evitar Preocupações. Então, o intuito desse livro é honrar, se eu conseguir chegar aos pés do Dale para fazer 1/100º, 1/1000º que ele fez, eu gostaria. Eu estou hoje numa imersão de um cara que chama Alain Spatoni, se não me engano. Ele é um cara que começou com micropigmentação e montou um império. E o que eu estou vendo lá agora, que é onde eu quero chegar? O modelo que o Dale criou. Ele conseguiu criar embaixadores, fazer franquias. Hoje, no Brasil, a maioria das cidades com mais de 100 mil habitantes, você vai ter lá o método Dale Carnegie. Então, diz que sonhar, você já tem que sonhar grande. Esse é o sonho que esse livro agora traz. Ele vai ser lançado 28 de setembro, aqui em São Paulo. Evento aberto. Estaremos lá. Vocês não estão convidados, não. Estão intimados. Estaremos lá. Quando a gente fala desse livro, então, a gente está falando aqui, o que está decorrendo aqui na conversa, que ele vem fechar uma lacuna enorme de um déficit que nós temos no Brasil, que é a questão do influenciar, de saber falar, de saber se comunicar. Então você que está assistindo aqui, grava aqui essa capa, tira um print aí da tela aí, né?
é esse livro que você precisa. Nós aqui do Sou Bem Sucedido, a gente escolhe à risca as pessoas que trazem aqui. Tô mentindo, meu dia? Não, é só gente top, pessoas que têm capacidade de mostrar como tiveram sucesso, mas pessoas que tiveram sucesso sendo pessoas reais. Exato. Não ícones. Isso é super importante. Porque é o seguinte, é muito fácil trazer um Mark Zuckerberg aqui. É muito fácil trazer um Jeff Bezos. Não que a gente traria, né? Não é fácil trazer aqui, mas pode trazer o ícone, né? E aí a gente olha aquilo que é inatingível, né? É a mesma coisa perguntar o seguinte, quantos caras escalaram o Everest, mas quem é que escalou o Pico da Bandeira? Para chegar no Everest, você precisa escalar devagar. Mas você foi num ponto fundamental. Eu entendo na minha leitura de mundo que a gente começa a voltar para uma coisa que eu chamo de pessoas da vida real. Vou falar uma coisa com respeito, mas que eu vivo. Ano passado, já está indo para o 2º ano, eu fui atender o Flávio Augusto, que eu não fazia ideia de quem era. Aliás, nosso primo também. Flávio Augusto da Silva. Eu não fazia ideia de quem era o Flávio Augusto porque eu não tinha Instagram. Eu era uma pessoa que depois que eu deixei a medicina e eu deixei com essa consciência, a partir do momento que eu fui para a Holanda, ficar um ano estudando neuromarketing, volto para o mundo do neuromarketing, eu queria ter, do ponto de vista ético-moral, autonomia e tranquilidade. Eu queria saber o seguinte, eu não sou mais aquela pessoa que toma decisão com uma caneta de médico. Eu escolhi outra coisa para minha vida. Eu quero trabalhar com influência, com marketing, com neuromarketing. Bom, fui atender Flávio Augusto, eles precisavam de uma revisão neurocientífica de um material. A minha esposa falando, mas você sabe quem é fulano? Não faço a menor ideia. Tivemos uma das melhores reuniões que eu já tive até hoje sobre educação. Porque veio isso, né? Ele falou uma frase que para mim é muito importante. Falou, olha, o educando, ele passa a ter reforço positivo depois que ele percebe que aprendeu alguma coisa. Por isso ensinar idiomas é tão difícil, né? Você só vai ter retorno que o idioma, você só vai ter retorno no aprendizado do idioma depois de algumas semanas. Bom, conheci Flávio Augusto, a gente começou esse trabalho, entrei no Instagram como professor Ariovaldo, tive que transformar minha persona, Júnior. Eu estava numa persona tranquila, doutor Ari dentro do Instagram, dentro do LinkedIn, enfim. Onde eu quero chegar? Eu defino hoje o ecossistema de Alphaville como República de Alphaville. Muita gente boa. Agora, numa boa, muita gente que é só... como é que você fala quando você não tem muito dinheiro e fica ostentando? Muita ostentação. Então, eu dou um exemplo prático. Eu acho que eu vi outro dia um rapaz, um social media, que é uma carreira importante, ostentando joias da esposa no Instagram. Eu acho isso para começar de mau gosto. Mau gosto. E quando você vai ver a retaguarda, ele nem é tão bom quanto parecia. Para concluir minha fala, o que eu gosto hoje? Minha esposa viajou esse final de semana com uma turma de amigas, voltou super feliz porque ela falou a seguinte expressão: pessoas reais. Todo mundo tem problema, todo mundo tem doença, todo mundo tem dificuldade. Se a pessoa falar que não tem, aí que ela tem mesmo. Então acho que a gente precisa agora, a minha leitura da rede social a gente para de sair desse mundo de faz de conta, né, onde aquela série, né, na verdade é um filme do impacto das redes sociais, eu não lembro agora, que tem no Netflix, ele mostra quantas meninas acabaram cometendo suicídio porque achavam que não tinham um corpo, uma face de como era a rede social. E hoje o que eu vejo no dia a dia é as pessoas fazendo esse movimento para peraí, eu quero pessoas reais. Eu quero conviver com pessoas de carne e osso, né? E eu acho que essa genuidade, essa autenticidade está voltando. Então é muito uma esperança que a gente quer levar para o público de vocês, que não precisa de ser mais ser. Anota aí, conviver com pessoas de carne e osso, pessoas reais. E eu vejo nas redes sociais, você tocou num ponto assim muito interessante, porque essa ostentação, ela se agravou muito, né? No sentido de que, para mim provar que eu sou alguém, eu preciso provar o que eu tenho. Exato. Ou para provar isso e aquilo. E a gente tem visto, eu posso dizer para você que eu atendo a classe artística também, muitos artistas, por exemplo, eles têm decidido o quê? Fazer postagens sem maquiagem. Que legal. Postagens, por exemplo, mostrando quem realmente são para tirar essa necessidade que eles têm de perfeccionismo que você tem que ser. Então, e aí que eu acho que aí começa a verdadeiramente mostrar quem é quem. Não é verdade? Total. Então, por exemplo, nós estamos aqui com o Ari, e é um cara de verdade.
É um cara Real. é um cara de verdade. O cara que escreve um livro, né, e pela editora Gente, né, tá aqui o livro dele, e que realmente vem te mostrar esse caminho, para que você seja de verdade. Não caia, né, Vandic, nesse caminho da ilusão de você criar personagens e de mostrar aquilo que não é. Vandic, isso é um erro grave, né, Vandic? Isso é um erro tremendo, imperdoável e que você vai se arrepender. Vai. Porque quase tudo, eu não vou dizer tudo, mas eu digo quase tudo que você vê nas redes sociais é um mundo à parte criado de maneira artificial para você acreditar que fulaninho ou fulaninha são diferentes de você quando não é verdade. Exato. É muito diferente a realidade daquilo que é colocado nas redes sociais, daquilo que acontece no dia a dia. E eu sei disso, que eu conheço em primeira mão um baita de um pilantra que vendia para uma classe de pessoas uma expectativa de mudar de vida, uma expectativa de ser melhor, que eu ando de Porsche e não sei o quê, quando tudo aquilo é uma ilusão. Quando apaga a luz, tem um castelo de areia atrás. Eu não sei se o Júnior você sabe, mas assim, a fonte é um amigo. Na verdade, eu considero que as pessoas do clube que eu frequento, que são 21 pessoas ali, são pessoas reais, e a gente... É muito importante isso, uma mensagem também significativa para o público de vocês, né? Que é o tecido social. Amizade é fundamental, o ombro amigo. Mas sobre por um dos amigos, que a TAM está vivendo um problema sério no voo para Miami, porque a classe econômica, quando sai do avião, toda ela quer sentar na classe executiva para bater foto no Instagram. E esse mesmo amigo me citou de um hotel em Abu Dhabi, que ele é um hotel só para o influenciador e bater foto. Na verdade, as pessoas vão para Abu Dhabi, ficam num lugar super simples, mas alugam um hotel para bater foto. Não, então, como dizem em Minas para mim, quem tem mente para mais, quem tem mente para menos, quem não tem mente para mais. Se a pessoa chegar com muita ostentação, é melhor, será? E outra, se você quer tirar muitos carros bonitos, que eu não estou dizendo que são todos, porque isso é muita gente, mas quantas pessoas aí alugam um carro bonito, uma Lamborghini, uma Ferrari, uma Porsche, pega por um dia, tira um monte de foto para mostrar para você que tem, e na verdade não tem nada. E tem melhor, tem o idiota que não tem como pagar, financia esse negócio e praticamente hipoteca a vida para poder estar de Porsche na rua. É uma bobagem, pessoal. Mas olha só, acabou o nosso tempo. Já? Mal começou. Boa. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, pessoal. Mega indico. Esse aqui é um livro que eu vou indicar, nós vamos indicar para os nossos membros lá do Seu Bem Sucedido. Não deixe de adquirir, já tá em venda. Dia 28 é o lançamento oficial. É o lançamento oficial. Pode comprar online. Eu pensei em duas coisas, a gente criar um cupom para vocês, fazer uma ação na Amazon. A gente fala aqui, tem 20 milhões de pessoas. Então, para quem está no Bem Sucedido, para quem está nos ouvindo, nós vamos enviar um cupom para vocês, uma ação para poder comprar esse livro. Ele é R$59,90 para a gente vender, sei lá, R$19,90. Nós vamos colocar aqui, ó. Show. Vamos colocar aqui o cupom. Vamos colocar e aí uma coisa importante para quem lê. No final do livro, você vai ver como é que funciona a Sinapse Academy, que é a nossa plataforma. Você pode gravar um conteúdo de você se comunicando durante 5 minutos e enviar para a gente na plataforma. Eu não consigo prometer um tempo de resposta. Sim, claro. Mas haverá resposta. Por que eu quero com o livro? Eu acho que a gente falou no começo de ter ou não sofrimento, como é que evoluir na vida. Se você não dá rotas para as pessoas, se elas não têm como pegar, sozinho é muito difícil. Então eu acho que a gente pode crescer todo mundo junto. E eu amadureci na minha vida, eu sei que o sofrimento é inevitável, mas eu não perdi uma centelha de ingenuidade, uma centelha de esperança, que é isso. Quando a gente está perto de pessoas que podem nos dar a mão, eu acho que o acreditar, ter fé é fundamental. Ari, muito obrigado. Obrigado, Júnior. Obrigado. Foi muito ótimo. Obrigado mesmo. Parabéns. Que alegria ter você aqui. Olha, obrigado. Já é um livro show. Que já é um sucesso. Opa, já é um sucesso. Tomara. Obrigado por ser quem você é, por contribuir em ajudar muitas pessoas. A gente sabe que no nosso país, infelizmente, às vezes a gente não tem acesso a tantas coisas que realmente são eficazes. E se você quer algo que é eficaz, tá aqui, ó. Show. Esse é o livro aqui. Vandic Silveira, tamo junto, meu amigo.
Tamo junto. Anota aí e fala com a Keila. Fala com a Keila. Quer ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida? É fácil. Mostra o QR Code aí, Tá aqui, ó. tá bom? É isso aí. Pega o seu celular, pega a sua câmera, já vai cair direto com aquele. Você tem Uma semana semana. gratuita na Na faixa. faixa. BMC patrocina essa brincadeira patrocina aí pra você. para você ter uma semana de mentoria com o Rodrigo Silveira, comigo mais 10 especialistas. Tá bom, pessoal? Um abraço, até semana que vem. A gente se encontra aqui na BMC News.